A obesidade infantil, a obesidade como um todo, ela preocupa não só os endocrinologistas, como até a Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela já se tornou um problema de saúde pública. A Associação Brasileira de Estudos em Obesidade demonstrou que até 50% da população brasileira está acima do peso, ou obeso ou sobrepeso, e aproximadamente 15% das crianças do Brasil também estão acima do peso. As principais causas da obesidade infantil são os hábitos alimentares inadequados e a falta de atividade física. A obesidade ela pode levar a problemas cardiológicos, por exemplo, infarto, pode levar a problemas neurológicos como derrame, que é conhecido como AVC, pode levar a problemas de açúcar no sangue, diabetes, pode levar a problemas ortopédicos, problemas respiratórios e uma série de outros problemas. Eu acordo, escovo o dente, tomo café, vou para a escola, estudo, chego da escola, almoço, aí tem dia que eu vou para o inglês, outros dias 4h30 eu vou para o futebol, aí eu chego em casa, assisto televisão, depois faço tarefa e durmo. Por mais gordinho que ele era, ele nunca teve problema de colesterol, triglicéridos, ele nunca teve um probleminha. O problema é que a gente nunca segue certinho, dieta tem que ser feita de segunda a segunda. E a gente às vezes dá como se diz, uma puladinha no sábado e domingo, né? Meu nome é Gabriele Rodrigues dos Santos, eu tenho 13 anos, agora eu vou preparar minha comida. Eu vi que eu tava engordando muito, aí meu médico passou isso pra mim, que antes, nossa, eu comia demais. Sabe aqueles pratos de predeiro? Era aquele. Era daquele jeito. Eu acordo 10 horas, até final de semana, aí eu não lancho quando eu acordo 10 horas. Aí eu só pego, arrumo meu almoço, lavo as vasilhas pra ir pra escola. Aí quando dá tempo mais, eu pego e vou mexer no celular. Como ele é o primeiro, a gente sempre tem um enjoo a mais. E desde pequenininho, o pediatra dele sempre procurei levar nos melhores lugares e tudo. E o pediatra dele, por volta de 3 para 4 aninhos, ele sempre me falando das dietas, que eu teria que diminuir a alimentação dele e tudo. Até um dia no consultório ele até foi agressivo comigo, que ele iria me denunciar, me conta maus tratos e tudo mais. Nós precisamos puxar a responsabilidade para nós, como quem tem sob controle as opções que a criança vai comer. Porque também a responsabilidade de ajudar psicologicamente, comportamentalmente, biologicamente falando, a responsabilidade é do adulto. Uma criança obesa, ela tem grande chance de se tornar um adulto obeso. Por isso que a intervenção deve ser feita na infância. A criança obesa, ela merece um cuidado especial para evitar uma obesidade no futuro. Era o bebê maior que tinha. Todo mundo ia lá ver ela dentro do hospital. Aí, com 10 anos, acho que ela já pesava 45 quilos por aí. Eu achava que estava normal, sabe? Aí ela foi engordando, pesava, ela tinha aumentado 3, 4 quilos, pesando, e ela comendo, comia, que Deus, sem dó. Os pais devem se preocupar a partir do momento que foi detectado o excesso de peso. A obesidade mais importante é a partir dos 5 anos de idade, porque indica que provavelmente não terá um controle adequado sem intervenção médica, sem intervenção multiprofissional. O acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante. Do médico, um pediatra ou endocrinologista infantil, um nutricionista e um psicólogo. Cada profissional é importante dentro daquela área específica. Então, soma-se os trabalhos para que essa criança fique bem. É um conjunto. Para vocês terem uma ideia, crianças que são filhas de pais rígidos, ou seja, pais que não têm excesso de peso, elas têm um risco de até 9% de se tornarem crianças obesas. Crianças que são filhas de um pai que tem obesidade, elas têm risco de 50% de se tornarem obesas. E se os dois pais
forem obesos, essa criança tem risco de 80% de se tornar uma criança obesa. Da família dela, mas mesmo assim não é um gordo, não. É uma mais cheinha, sabe? Mas não é aquele gordão, não, que ela pode ter puxado. Mas a maioria tudo é magro. O dela foi de 10 meses, para ela chegar a 97 quilos. A primeira coisa que a gente faz é abordar a família, principalmente os pais, para a gente conhecer quais são os hábitos dessa família, como é o comportamento alimentar dessa família. Então a gente precisa primeiramente conhecer a família dessa criança. Eu gosto do franguinho, mas como andei comendo muito frango essa semana, eu optei por essa carne, tá muito bonita. E eu vou fazer ela agora, mas eu gosto mesmo de frango frito, carne de porco, eu gosto de uma costelinha de porco bem gordurosa, toicinho, isso tudo eu comprava direto. Isso aqui é para fazer minha carne, isso aqui é um veneno, entendeu? Eu vejo no olho, tempero também. A Gabriela faz, ela é uma excelente cozinheira. Portanto, ela não gosta que eu cozinhe para ela. Ela gosta da comida dela, de fazer para todo mundo. A gente tem que respeitar os limites do desenvolvimento. Uma criança de 13 anos pode cozinhar em casa? Claro que sim. Não tem nenhum mal nisso, a gente já pode ensinar as nossas crianças a cozinhar desde pequena, cuidando da responsabilidade, do cuidado com o fogo, com o alimento quente. Mas o adulto tem que estar perto e não tem que ser a responsabilidade da criança fazer a comida da família. Ela tem que estar na escola, ela tem que estar brincando, tem que estar se divertindo, se desenvolvendo, aprendendo. Cuidar da alimentação da casa ainda não é responsabilidade, não é um papel que tem que ser atribuído a ela, não ainda. É porque eu sempre ensinei meus meninos. Eu sempre gostei de estar ensinando, falar, ó, é assim que faz. Porque se um dia precisar cozinhar onde vem em casa, cozinha. Portanto, os 3 sabem cozinhar. Lavar, passar, sabe tudo. Ela comia escondido. Às vezes ela ia almoçar, vai mamãe, quer mais um pouquinho. Sabe aquele zoinho assim, cheio, brilhando? Ai, mãe, comer mais um pouquinho, deixava. Porque tadinho, certo? É uma forma de mudar, é a necessidade de mudar a maneira de ver a criança e ver essa questão de sentimento relacionado aos alimentos certos. A palavra dieta é muito pesada para a criança. Então a gente tenta alimentação saudável, mas não é todos os dias como deveria ser para se perder peso. Ele não come de tudo porque verdura ele é ruim para comer. Aí a carne que ele quer comer mais quantidade do que pode, né? Então às vezes a gente peca também na dieta pelo excesso da quantidade daquele alimento, mesmo sendo saudável. A mais que eu gosto é a carne de sal frita na manteiga de sertão. Com toda essa facilidade de supermercado, mercadinho, padaria, internet, motoqueiro para entregar comida na sua casa. Então, assim, a gente tem que avaliar como é que essa família se alimenta. Se essa alimentação ela está mais saudável ou ela está menos saudável. Por que as pessoas consomem tanto industrializados? Porque é prático. Então, a família, na hora de pensar no lanche da escola, o que ela pensa? Já vai no supermercado, compra os pacotinhos para aquela semana, para mais 15 dias, por um mês. Pensa sempre em praticidade. Não ter tempo de ficar preparando, que as famílias muitas vezes não têm, a mãe trabalha fora, às vezes não tem alguém para preparar. Como então, diante desse quadro, fazer com que as crianças comam melhor? Pensar como premissa de descascar mais alimentos e desembalar menos alimentos. Tem o dia que tá, às vezes eu tô com preguiça de ir pra cozinha, de manipular o alimento, de fazer, vamos pedir um sanduíche. Aí é onde peca. Existe o final de semana que tá em aberto, por exemplo, esses dias. Aí tem essa parte. Minha mãe ia comigo, ela ia para um lado e ia para o outro, ela deixava o dinheiro comigo. Aí eu comprava pirulito, balinha. Eu não lanche, só na escola. Aí na escola tem vezes que eu levo sanduíche ou minha mãe compra alguma coisa pra mim. Ou bolo.
Ô mãe, cadê a panela? Aí lá na escola eles serviam o lanche, só que eu não pegava. Aí eu chegava em casa com fome, aí que eu comia. Eu queria dinheiro pra comprar bolacha, salgadinho. Aí eu só fui aumentando de peso. Aí até que chegou, eu fui no médico, aí eu descobri que eu tava com 97 quilos, eu falei bem assim, eu prometo mesmo que eu vou emagrecer. Criança que tem obesidade, ela já chega com algumas marcas. E muitas vezes a família, no intuito de ajudar, acaba gerando pressão na criança que, se não for tomado alguns cuidados, pode até desencadear algum tipo de transtorno alimentar. Famílias que pressionam muito todos os dias estão pesando a criança, então a criança fica com a autoimagem, com aquilo, como se isso fosse o mais importante ou a pior coisa que ela carregasse. Então, primeiro ponto, a criança precisa ser acolhida. Ela precisa sentir que você está mais preocupado com ela do que com o peso dela. E realmente isso é muito importante. Como eu disse, o exemplo é o principal estimulante para a criança. Então, os pais, eles precisam ser exemplos. Eles precisam ser exemplo de alimentação, exemplo de atividade física. Então, nós temos que dar exemplos para as crianças. Meu esposo, antigamente, ele comia, punha maionese assim, comia muita carne, sempre muita carne, aquela comida, gostava de salada, de sanduíche. Hoje não, hoje ele tá mais tranquilo, consegue fazer a dieta com a gente. Então, o que você come, você tem que se avaliar para falar, será que o que eu estou dando de alimento para o meu filho é o mais saudável? É o mais correto? Agora eu vou fazer o truque final da minha salada, a receita da minha mãe que ela sempre fez. Esquentar o óleo e colocar na salada. E não é falta de azeite não, porque minha mãe sempre teve azeite. É porque eu gosto e ela gosta, aprendi a gostar com ela. Depois você já começa a falar. É necessário que um aprenda. Quando um aprende, todos da mesma espécie aprendem. Eu estou proporcionando uma vida mais saudável para o meu filho. O que eu estou comendo? Esse ano eu levei ela lá no UPA de Trindade. E lá tem um médico, ele é clínico e endocrinologista, fora lá do hospital. Quando eu levei ela lá, que ela passa pela triagem, que ela foi pesar, que eu vi que ela estava com 97 quilos, eu comecei a chorar dentro da sala da triagem. E aí ela tinha prometido para mim que ia fazer dieta a partir daquele dia. Ela tomou uma caixinha para ansiedade e o outro nome do remédio eu esqueci. Para a infância, não existe tratamento medicamentoso liberado. As medicações que nos auxiliam no tratamento da obesidade, elas são liberadas apenas para adolescente e adulto. Então, na infância, o ideal é um tratamento multidisciplinar com mudanças no estilo de vida e mudanças alimentares. Então, tratamento medicamentoso não existe para criança. Aí eu voltei lá, acabou, eu voltei lá e já tinha emagrecido. Com uma fórmula. Aí eu voltei lá, peguei a receita e aí ela falou para mim que não precisava comprar os remédios, que ela ia emagrecer por conta própria. O nosso foco é mudar também os hábitos da família para a criança poder se favorecer. Um educador físico, às vezes é necessário a intervenção de um psicólogo também e precisamos também do apoio da escola. A escola, como formadora de opinião e como exemplos que os professores e cuidadores representam para as crianças, faz toda a diferença no processo. Tem escola, inclusive, que só oferece salgado, suco de caixinha e refrigerante para a criança beber. Cadê a responsabilidade da escola também de oferecer algum outro alimento mais saudável para essa criança? Na escola tem lanche, mas nunca compro, né? Porque os negócios lá é tudo frito e é gorduroso, eu não gosto. As escolhas que você faz para lanchar, você escolhe o salgado assado ou frito? Você toma suco ou refrigerante? Você traz a sua comida de casa ou você compra aqui? São alguns cuidados que a gente precisa ponderar e refletir. Essa bola faz de conta que ela é a gordura. E a gordura não pode te encontrar. Só vai voltar para a atividade quando um outro colega que não foi pego pela gordura
vier te salvar. E para te salvar tem que passar por baixo de suas pernas. Então você vai andar assim, ó, abrir a perna dele, ó, vai passar por baixo. Então, ó, pode! Se esse estímulo que é dado a princípio dentro da escola não tiver continuidade com a família dentro de casa, dificilmente a gente conseguirá isso. Porque uma parceria de sucesso é uma parceria em que tem uma gestão da escola que te dá o suporte, mas principalmente o interesse dos alunos promovido pelo professor e principalmente pelos pais, que são os referenciais de exemplos para eles. Essa parte do estímulo à atividade física nos falta. Poderia estar estimulando mais. Aí eu comia 2 pão e não era só o pão, eu sei que ketchup e maionese também engorda, eu tinha que ter isso de lei. Salgadinho, salgado é leite com Toddy e meu leite era aqueles assim pretão. Fatia de pizza, 4 pedaços. Aí eu comia escondido, eu esperava minha mãe sair, porque eu ficava sozinha, eu comia escondido. Aí eu como mexendo no celular e bebendo água. E eu nem espero um tempo, eu já termino de comer e vou deitar. É isso. Sabe? Então são essas pequenas atitudes que vão fazendo com que a gente vá engordando ou não emagrecendo. Eu vou falar a verdade aqui. Eu ficava triste, me dava vontade de comer. E quando mais eu comia, mais eu queria comer. Porque meu pai era muito apegado. Foi. Aí ele tá com a mulher. Hoje temos estudos de neurocientistas, médicos, endócrinos, psicólogos, nutricionistas espalhados pelo mundo todo, afirmando que a obesidade na população mundial, em 80% ou quase em 80% dos casos, são de causas emocionais. As outras causas físicas e biológicas ou por alguma outra doença, está aí em torno de 20%. Então, com toda certeza, sim. A ansiedade, a depressão, transtornos psiquiátricos um pouco mais graves ou um pouco mais a menos podem tender uma pessoa a levar a desenvolver obesidade. Ele é muito ansioso, qualquer coisa ele já fica ansioso, se já tem um passeio, uma atividade para fazer, e ele é muito ansioso, uma viagem. Então, assim, é da ansiedade. Já era mais um motivo para me estar levando no psicólogo, sempre para acompanhar. Eu tô percebendo que aquela compulsão de comer muito, eu percebo. Às vezes quer comer aquela coisa muito, que não precisava. Os primeiros problemas que a gente verifica na criança são os comportamentos. Se ela está tendo alguma dificuldade comportamental ali, para a gente avaliar se ela está tendo algum problema emocional também ligado ao fato dela estar com sobrepeso. A gordura abdominal já é considerada um órgão endócrino que libera hormônios e desenvolve cadeias inflamatórias, então gera um ciclo muito perigoso. Então a criança, além de sofrer por uma questão metabólica do corpo não funcionar como deveria, por uma questão de doenças que vêm associadas com a obesidade, ela tem todo um sofrimento psicológico, emocional e social. Gordinha, baleia, é muito ruim. Eu não dei isso nem pro meu pior inimigo. Você fica com vergonha. Um constrangimento. Eu já cheguei a me cortar. No pulso. A falta do meu pai e os outros também, o bullying, é muito ruim. Quando uma criança, um adolescente chega nesse caso extremo de tentar cortar os pulsos, tentar se matar ou fazer greve de fome, as coisas, ela precisa necessariamente desse acompanhamento particular, de um psicólogo e um psiquiatra, talvez um ou outro, mas talvez ambos. O que é importante sempre? O equilíbrio. A internet está aqui para nós usufruirmos dela a nosso favor. Então, o que a gente tem que fazer em relação à criança e ao adolescente? Orientar e observar o que essa criança e esse adolescente está vendo na internet. Porque está tudo aberto, está tudo exposto. Então o adulto tem a responsabilidade, tem o papel de observar o que essa criança está vendo na internet. O que ela está acompanhando. Tem que se atentar para o comportamento dessa criança e desse adolescente.
Nós precisamos colocar o alimento saudável de maneira prática dentro da realidade da família. Compra as frutas, os vegetais que precisa, já deixa tudo higienizado, lavado, prontinho na geladeira. Vai montar um lanche, está tudo na mão. Então, qual é o segredo? Tornar uma alimentação mais natural, prática. É gerar nas crianças memórias afetivas, memórias positivas com os alimentos certos. Sente o cheiro, olha as cores. Qual que a gente vai preparar hoje? Você escolhe. Porque eu sei que eu fico muito parada, eu sei que eu tinha que me movimentar, eu tinha que fazer caminhada. Eu sei que não faz bem, só que eu sou teimosa. Mas eu tô esperando o caminhamento sair pra fazer academia, que é mais fácil. O exercício resistido para criança também é uma modalidade que pode ser desenvolvida, se e somente se for adequado à faixa etária e principalmente à carga e à intensidade, que seria o peso e a força com que é exercida no exercício. Se for aplicado adequadamente para a criança, pode trazer bons resultados. Porém, nós temos também hidroginástica, nós temos futsal, nós temos ginástica, nós temos balé, nós temos lutas. São atividades diversas. Basta ter um pouquinho de pesquisa, de cuidado, fazendo a aula experimental para que a criança veja aquilo como algo prazeroso e ela tenha interesse. É isso, assim que ficar tudo pronto para a academia, basicamente vai ser minha rotina, chegar da escola e ir para academia. Eu não sei quando eu quero perder mais, eu quero pelo menos chegar nos 40, sabe? As medidas de peso e de altura precisam ser analisadas conforme o gráfico indicativo para a faixa etária e para o gênero da criança. Nós temos esse cálculo, o índice de massa corpórea, para ver se a altura ela está proporcional com o peso, porque muitas vezes a criança pode ser alta em decorrência da própria obesidade. E uma criança só pode passar por uma dieta, ela só pode fazer uma dieta, uma reeducação alimentar com acompanhamento médico para que não haja nenhum problema no desenvolvimento dessa criança. Quando se é adulto, se pode escolher. Quando se é criança, não. A criança ela não tem a autonomia de escolha. Você olha para esses pais e vê como esses pais se relacionam com a comida, vê como esses pais estão, você olha e percebe que há um padrão sistêmico que veio lá de trás. Os pais, eles compram a comida, eles vão ao supermercado, a questão genética, então tudo é sistêmico, vem de uma família. Então, a maneira como esses pais se relacionam com a vida é a maneira como essas crianças vão acompanhar este relacionar com a vida. A criança pede ajuda, inconsciente ou consciente. Então, associando uma alimentação saudável com hábitos de vida saudáveis e atividade física, nós podemos prevenir e tratar a obesidade. Quando nós fazemos pequenas alterações no padrão alimentar dessas crianças, você já vê resultados incríveis.